E aí, povo de Deus, bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que Deus abençoe rico e poderosamente seu dia. Amém? O texto desta manhã está no livro de 1 Samuel capítulo 17. Vamos ler do verso 23 até o verso de número 30, que diz assim: Estando Davi ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, que falou conforme aquelas palavras, e Davi os ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. E dizia os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que ferir o rei enriquecerá de grandes riquezas, lhes dará a sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então Davi falou aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquelas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e maldade de coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Ele desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Amém? Amado Davi, o jovem Davi, pastor de ovelhas, estava nas suas atividades normais, pastoreando suas ovelhas lá, tranquilão. Então seu pai Jessé manda Davi ir até ao campo de batalha para ver os seus irmãos, saber notícias, levar algumas coisas para os soldados e saber, como é que estavam os irmãos naquela batalha. Então Davi chega lá para falar com seus irmãos. Enquanto estava falando com eles, Golias chega até ali e começa a afrontar o exército de Israel. E os soldados, eles estavam com medo daquele homem, aquele gigante, e fugiam dele. Então, Davi começa a indagar e perguntar sobre aquela situação. Ora, havia um exército que estava diante dos filisteus, prontos para a batalha, e eles estavam com medo de Golias. Aqueles soldados experientes, tudo com medo de Golias. Então Davi, ele começa a sondar e perguntar sobre aquela situação. E o que aconteceria, ou qual o prêmio que aquele que derrubasse, matasse aquele gigante ia ter. E aí o irmão de Davi, Eliabe, então ele se indigna e começa a falar contra Davi. E achando que Davi foi ali só para poder ficar zombando deles. E já fala assim: cadê aquelas ovelhas, poucas ovelhas que estava pastoreando? Com quem deixaste as poucas ovelhas no deserto?
aquele trabalhinho que você está fazendo lá, por que você largou aquele trabalhinho de lá, aquela coisa insignificante, e veio até aqui? E aí Davi faz a seguinte pergunta: o que eu fiz agora? Primeira coisa, Davi pergunta: o que eu fiz agora? E a segunda pergunta que Davi faz: porventura não há razão para isso? Porventura não há razão para eu deixar as ovelhas e vir aqui para saber sobre essa situação? Porque Davi via um exército de um lado, homens capacitados, homens treinados, tudo com medo de um gigante. E aquele gigante estava afrontando Israel, estava afrontando o povo, os filhos de Deus. Então Davi sabia bem que Deus é quem estava no controle, é Deus quem fortalecia. E aí, diante daquela situação, Davi indagando naquele contexto, nós vemos o seguinte quadro: o exército de um lado, o exército de Israel de um lado, os inimigos do outro lado, um grande inimigo que era Golias, afrontando o exército. Davi querendo arrumar uma solução, querendo ajudar, e Eliabe, seu irmão, se opondo àquela ajuda e tentando bloquear qualquer ação de Davi. Nas nossas vidas não é diferente. Davi estava numa guerra que não era dele. Ele entrou numa batalha que não era dele. Muitas vezes nós entramos em batalhas que não são nossas. Quando entramos numa batalha de oração, por exemplo, por alguém, nós entramos numa batalha espiritual que não é nossa. Mas estamos ali, vimos a situação e vamos tentar ajudar. É o que Davi estava querendo fazer. Mas mesmo você querendo fazer, mesmo você entrando numa batalha que não é sua, sempre aparecerão opositores. Sempre aparecerão pessoas que irão guerrear contra você, mesmo estando do seu lado. Eliabe era irmão de Davi. Eliabe era irmão de Davi. Eliabe era do exército de Israel. Mas estava se opondo a Davi. Estava ali contrário àquela atitude de Davi. E era do mesmo lado de Davi. Então muitas vezes acontecerão situações como esta nas nossas vidas. Pessoas que não querem fazer determinada coisa, mas também não querem que você faça. Eliabe não queria guerrear, estava com medo, mas também não queria que Davi fosse, porque havia uma recompensa. Então brota no coração de Eliabe uma inveja. Ora, estavam todos no mesmo lado. Por que eles não se uniram em prol do objetivo maior, que era vencer aquela batalha? E nós sabemos o desfecho desta história. Logo a seguir nós vemos o desfecho dessa história. Davi vai em nome do Senhor e derrota aquele gigante. Davi, ele sabia quem ele era diante de Deus. Não se esqueça quem você é diante de Deus. As batalhas vão surgir na tua frente, mesmo não sendo as suas batalhas, mas você vai batalhar para poder ajudar a outros. Não se preocupe com pessoas que tentam te bloquear, tentam te parar, mesmo estando do seu lado. Tentam atrapalhar aquela obra. Por quê? Porque elas não querem fazer, mas também não querem que você faça. Não se preocupe, porque Deus é quem está no controle de todas as coisas. E no final,
Assim como Deus deu a vitória a Davi, consequentemente, deu a vitória a Israel, Deus também irá te dar a vitória. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia na presença do Senhor. Hoje é mais um dia que aprove o Senhor vivermos, então aproveite esse dia, mas não tema qualquer inimigo ou qualquer batalha que porventura você venha entrar, mesmo não sendo a sua batalha. Mas batalhe para que outros tenham a vitória também. Amém? Eu sou o pastor Danilo, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Amém.